Olá, eu sou Deângela Fernandes e fui convidada pelo Seik Luz para bater um papo com vocês. E o nosso tema hoje é perdão, o caminho para o coração tranquilo. Quando Regina me convidou e disse que eu poderia escolher o tema, eu me inspirei neste livro aqui que eu vou mostrar para vocês. É um livro maravilhoso que fala sobre o perdão. E eu gostaria de começar com uma poesia autoral que eu fiz o ano passado, mais precisamente dia 26 de julho do ano passado. Foi um momento que eu estava com raiva e estava triste ao mesmo tempo. Raiva e tristeza. E chegou uma hora que eu disse, bom, eu preciso resolver isso, porque eu sei que a raiva nos adoece. A mágoa nos adoece, a tristeza nos adoece, eu não quero adoecer, então eu preciso resolver isso. Mas como que eu resolvo? E aí, ao mesmo tempo, me veio umas palavrinhas na mente e eu peguei uma folha, peguei uma caneta e já comecei a escrever. E diz assim: o coração foi partido? Ofereço perdão. Assim você cura a sua alma, a ferida cicatriza e você consegue retomar a direção. Se a tristeza tomar conta de tua alma e o coração apertar, acolha a sua dor. Deixe as lágrimas molhar o seu rosto e ofereça o perdão. Não há nada mais triste que o morto-vivo. Levante, recomece e lute por você. Só tem um coração leve quem sabe estender a mão e oferecer o perdão. Eu costumo dizer que perdoar a si mesmo e perdoar o outro é o elixir para serenar a mente, acalmar o coração, se reconstruir, conseguir seguir em frente, voltar para a estrada da vida com dignidade. O perdão nos traz a dignidade que nós precisamos para superar toda e qualquer dificuldade. E se a tua mente começou já a dizer para você: não, eu não tenho ninguém para perdoar, não. Não, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu não guardo ódio, não guardo rancor. Não, não tenho mágoa, não tenho raiva. Cuidado. A nossa mente, ela mente. Então, muito cuidado. A nossa mente, ela nos engana o tempo todo. E ela nos diz, né, que não guardamos rancor, que não sentimos raiva de ninguém, que o coração está tranquilo, que não há nada e nem ninguém para perdoar. E nós acreditamos nisso. A gente acredita. Acreditamos porque, afinal de contas, é muito cômodo. E é preciso muita coragem para assumir as nossas raivas. É preciso muita coragem para olhar para as nossas feridas. É preciso muita coragem para encarar aquelas situações que faz a gente se sentir humilhado, inferior, preterido, abandonado, rejeitado. É muito mais fácil tomar um remédio para dormir do que ficar acordado e enfrentar, né, as nossas angústias. Só que, ao mesmo tempo, é de uma covardia sem tamanho. É covardia. Covardia com a gente mesmo, em primeiro lugar, porque se eu jogo a poeira para debaixo do tapete, se eu finjo que nada está acontecendo, se eu finjo que eu não tenho raiva, eu nunca vou crescer, eu nunca vou evoluir. Não existe evolução sem o perdão. Não existe felicidade sem o perdão. Não existe mente tranquila, coração tranquilo sem o ato do perdão.
perdoar se perdoar o outro. Não tem como. O que eu quero para a minha vida? Nós precisamos responder essa pergunta diariamente, principalmente quando somos encostados na parede, quando a vida nos encosta na parede, quando a vida nos coloca cara a cara com aqueles sentimentos mais doloridos de sentir, que é a sensação de rejeição, de abandono, né? De ter sido traído, de ter sido enganado. São nesses momentos que a gente mais precisa da gente, que a gente mais precisa ficar acordado, parar, refletir, o que eu preciso fazer. E eu tenho certeza que vocês sempre vão se deparar com a resposta que é perdoe, como eu me deparei, né? E já me deparei várias vezes com isso. E é uma covardia para com o outro, porque nós acabamos nos tornando juízes do nosso algoz. E de alguma forma aniquilamos ele, né? E quando a gente não perdoa, corremos um risco muito grande da situação virar uma bola de neve. Né? Eu fui magoado, então eu vou lá e magoo, aí a pessoa me devolve e eu devolvo. Alguém tem que parar. Alguém tem que dar o perdão. Alguém tem que serenar a mente e acalmar o coração. Então, que sejamos nós, principalmente se temos realmente Jesus como guia e como mestre, né? E a falta do perdão nos aprisiona ao passado. A gente deixa de viver o presente, esperamos ansiosamente pelo futuro, nos tornamos, né, reféns de toda mágoa que amargura as nossas almas. E essa prisão ao passado tira o nosso sono, nos faz perder o apetite, abala nossa autoestima, estaciona nossos sonhos, nos priva da alegria de viver, não é? E, consequentemente, adoecemos. Segundo os especialistas, as pessoas que sofrem de depressão são aquelas pessoas que estão presas lá no passado. Então, ficar se lamuriando pelo que aconteceu, ficar chorando, ficar sofrendo, não vai resolver. Claro que é importante viver o luto. Então, se de repente houve uma separação conjugal, ou de namoro, de noivado, ou você que dava o sangue pelaquela empresa e acaba sendo demitido para o chefe colocar um amigo dele. Isso acontece muito, né? Ou seja, quando nós não enxergamos que o outro nos valoriza. Quando a gente tem aquela sensação de que não estamos sendo valorizados, seja no campo afetivo, no campo da amizade, no campo profissional, isso fere nossa alma, isso nos traz dor e nos traz sofrimento. Então, é nessa hora que a gente precisa, né, descobrir o caminho do perdão, porque senão, se a gente ficar se lamuriando, se a gente ficar sofrendo, isso vai nos adoecer. Viva o seu luto, é importante viver o luto, é importante chorar, é importante desabafar, é importante colocar para fora, né, de forma saudável, mas não demore muito tempo no passado. Tem situações que nos levam realmente a fazer uma visitinha no fundo do poço. Eu já estive no fundo do poço algumas vezes. E eu sei que você também, todo mundo, né? Mas a gente não pode se demorar no fundo do poço. O elevador que a gente pega e sobe rapidinho é o elevador do perdão. Porque quando estamos em sofrimento, além da raiva que a gente sente por nosso algoz, a gente sente raiva da gente também. Não é assim? A gente fica, poxa, como eu fui idiota, poxa, eu confiei, poxa, eu dei meu sangue por aquela empresa, poxa, eu acreditava naquela pessoa, eu confiei naquela pessoa, eu abri as portas da minha casa para aquela pessoa e olha só o que eu recebo em troco. Então a gente se sente culpado e a culpa só paralisa.
E aí é nessa hora que é muito importante ficarmos com a gente mesmo. A gente precisa aprender na hora da dor, na hora do sofrimento, a gente mesmo se dar as mãos, se abraçar. Vai, se abraça aí, vai. Tá, mesmo que você não esteja sofrendo, experimenta. Pegue na sua mão, se abrace. Aí diga para você mesmo, eu me amo. Eu me amo, eu conheço o meu valor. Tudo bem, eu errei aqui, ou eu me dei demais, ou eu confiei demais em uma pessoa que eu acabei de conhecer. Enfim, eu me doei demais para aquela empresa, eu me doei demais para aquela amizade, eu me dou demais para a família. Mas eu posso mudar isso, eu posso transformar isso. Porque tudo na vida é aprendizado. Quer ver um exercício maravilhoso de ressignificação da vida? Você escreve numa folha, no papel, 3 situações. Coloca aí, pode ser mais, mas coloca aí pelo menos 3 situações que feriram a tua alma. Escreve aí 3 situações diferentes que fizeram você se sentir inferior, que fizeram você se sentir triste, rejeitado, abandonado, abandonada. E ao lado de cada uma delas, você vai escrever o que você aprendeu com isso. O que você aprendeu com este sofrimento? Sim, porque tudo é aprendizado, né? Nada é por um acaso, não existe coincidência. Então, se eu passei por isso aqui, o que a vida quis me ensinar com isso? Lembrei de uma frase que eu li num livro que chama Quando é Preciso Voltar. Tem já alguns anos que eu li esse livro, é um romance espírita, da Zíbia Casparetto. Eu lembro que na época eu fazia a coleção dos livros dela, eu adorava. Depois eu parei, comecei, sei lá, a achar muito repetitivo, eu parei. Mas esse livro, Quando é Preciso Voltar, ele é especial. Ele tem reflexões bastante profundas sobre a vida. E tem uma frase que eu nunca esqueci, que eu levo para a minha vida toda, que diz assim: quando a dor bate em nossa porta, é porque a vida quer nos ensinar alguma coisa. Mas acredite, só aprendemos através da dor depois que já esgotou todos os outros meios. Vou repetir. Quando a dor bate em nossa porta, é porque a vida quer nos ensinar alguma coisa. Mas acredite, só aprendemos através da dor depois que já esgotou todos os outros meios. É como se a vida nos apresentasse diversas situações amorosas e carinhosas para que a gente aprendesse alguma coisa, por amor. Só que a gente não aprende. Somos teimosos, não é? Somos teimosos. A gente não aprende. Aí o que a vida faz? Como dizia minha mãe, você não quer coado, né? Quer com borra e tudo. Aí a vida te dá uma situação que te causa dor, que te causa sofrimento. Porque é na dor, é no sofrimento que a gente para refletir sobre o nosso comportamento. Não deveria ser assim, mas se a gente quer assim, o que vai fazer? Eu não acredito que nascemos para sofrer, que a única forma de aprendermos alguma coisa é através do sofrimento. Não! Eu acho que a gente pode sim mudar, deixar de sermos teimosos, trabalhar, né, o orgulho, transformar o orgulho em humildade, o egoísmo em altruísmo, a raiva em perdão, aprender a soltar, aprender a deixar as coisas. Sabe aquilo que você tenta resolver de tudo que é jeito e você não consegue? Vamos aprender a colocar nas mãos de Deus e deixar nas mãos de Deus. Sabe? Para assim pensar, poxa, olha, eu já fiz de tudo que estava ao meu alcance eu fiz, já que eu não estou conseguindo resolver,
Deixa aqui nas mãos de Deus, deixa eu dar um tempinho, deixa eu parar aqui para analisar o que eu estou fazendo. O que falta fazer, o que eu estou deixando de fazer, o que eu estou fazendo demais. E claro que para tudo isso, mister é entrar no processo do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, eu não vejo como transformar as nossas vidas. E quando eu falo vida, eu estou falando da vida espiritual e da nossa humanidade. Não estou falando de coisas materiais, não. Mas, poxa, como é que eu faço para transformar a minha vida? Como é que eu faço para desapegar do passado? Como é que eu faço para deixar de sofrer pelo futuro, por uma coisa que ainda nem aconteceu, que talvez nem aconteça? O que eu faço para perdoar? O que eu faço para parar de chorar? O que eu faço para parar de me lamentar? O que eu faço para sair do fundo do poço? O que eu faço para acabar com essa tristeza? Como é que eu faço para tomar posse de mim? Essas perguntas todas, a gente consegue as respostas dentro da gente, através da reflexão, da meditação. E quando eu falo meditação, não é nada disso. É você parar para meditar sobre a sua vida, para você refletir sobre o teu comportamento. Esse momento que a gente está vivendo agora, com essa pandemia, com essa necessidade de distanciamento social. Aproveita esse momento agora para parar de olhar a vida da vizinha e olhar a tua vida. Veja aí quem você precisa perdoar, o que você precisa perdoar, sabe? E comece o perdão por você. Comece se perdoando. Quando a gente se perdoa, fica muito mais fácil perdoar o outro. Quando a gente se ama, é mais fácil amar o outro. Quando a gente aprende a se aceitar, aí é fácil aceitar o outro. A receita do perdão não é minha, hein? De jeito nenhum. Se fosse para dar uma receita, eu diria: pega a espada da She-Ra, vai lá e resolve. Brincadeirinha, tá? Volta aí, senta aí que é só uma brincadeirinha. A receita do perdão, minha gente, é do nosso amado Jesus Cristo. No seu martírio lá. O que foi que Jesus disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus é o maior exemplo de alto amor, só quem se ama consegue perdoar. Não é? Então, se a gente sabe que o perdão liberta e que a mágoa aprisiona, se a gente sabe que Jesus deixou essa lição do perdão, uma das lições que ele deixou, né? Perdoar 70 vezes 7. O que você escolhe? Sim, porque tudo na vida é escolha. O que eu escolho para mim? Eu escolho perdoar, me libertar o outro, ou eu escolho ficar preso, a me aprisionar e aprisionar o outro? O que eu escolho? Então, o que eu quero para mim? Eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser digno do amor de Deus, do amor do Cristo. Então eu vou perdoar. Vou aprender a perdoar. Agora com paciência, porque tudo é um processo. Existem situações extremamente delicadas, situações extremamente difíceis mesmo. E que muitas vezes vamos precisar não de dias, nem meses, nem anos, mas reencarnações, muitas reencarnações, para poder chegar ao perdão. Sim. Existem situações muito delicadas e muito dolorosas que só reencarnando várias vezes para conseguir ajustar as coisas. Mas para um pouco aí, pensa sobre a tua situação. De repente, a tua situação tem coisas na tua vida que dá sim para perdoar, que dá para você se libertar desse passado, que dá para você desapegar. Eu fico pensando, por que é tão difícil perdoar, hein? Tem coisas que são tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas. Eu penso assim, se a situação não for nenhuma situação de violência física, psicológica, dá para perdoar.
se não for nenhuma dessas, dá para perdoar. Essas também dá para perdoar uma situação de violência, de agressão, lógico que dá, mas demora um pouco mais. Claro que demora um pouco mais, porque aí todo tipo de violência deixa uma marca, um trauma muito grande em nossa alma, em nosso espírito, né? Em nosso corpo, em nossa mente. Mas se a tua situação não é tão grave, então você só está precisando se esforçar um pouco mais. Se esforçar para perdoar. E o que faz? O que dificulta, hein? O que traz tanta dificuldade em perdoar? Talvez seja porque, por exemplo, se eu dou o meu perdão, eu não poderei mais fazer o papel de vítima. E nós adoramos ser vítimas. Sentimos um bem enorme em jogar na cara do outro o que ele fez, o que ele falou. Também sentimos conforto em ficarmos presos, né, ao passado. O seguir em frente é sempre um desafio muito grande. Então, talvez exista também aí um medo do perdão, de perdoar, de deixar o passado para trás e alcançar novos voos, porque o futuro nos assusta. Não saber o que vai acontecer futuramente nos assusta, né? Mesmo que seja uma situação que nos cause dor, que arranque lágrimas, que baixe nossa autoestima, que tire nosso sono, que faz a gente perder a fome, ainda assim preferimos ficar nessa situação do que abrir mão, do que perdoar. Por que isso? Porque existe também esse medo do futuro, né? Medo da solidão, medo de ficar sozinho. Tem muita gente que fica num relacionamento, por exemplo, que traz muita dor e que a pessoa acaba aceitando, né? Aceitando todo tipo de abuso por medo da solidão e pela escassez também do alto amor, pela culpa que sente, pela vergonha que sente. Então, se a tua situação for essa relação, um relacionamento de abuso que você não consegue sair, primeiro se perdoe, né? E se conscientize que você não tem culpa de nada. A culpa só paralisa. O que a gente tem que reconhecer são os nossos erros. E pegar a nossa autorresponsabilidade, a nossa responsabilidade de ser feliz, pegar a nossa felicidade e colocar nas mãos de outra pessoa, é um ato irresponsável, não é? Então a gente reconhece os nossos erros e busca ajuda terapêutica, psicológica e transforma a tua vida e sai dessa história, dessa situação. Vocês percebem que tudo se passa pelo perdão? Nós ficamos presos a uma situação, seja essa situação qual for, porque a gente se culpa e aí a culpa paralisa a gente. A gente sente muito medo, né? Muito medo do futuro, muito medo de várias coisas, medo de não conseguir, medo da solidão, medo de ficar só, medo de não se realizar, medo de não conquistar os objetivos. Enfim, são tantos medos. Isso também nos paralisa. E a gente se culpa, e a gente se acha inferior, e a gente acha que não vai conseguir. Muitas pessoas até tentam contra a sua própria vida, não é? E hoje em dia, hoje em dia não, já tem alguns anos que o Ministério da Saúde vem alertando que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Então, existe aí também uma falta de esperança na vida, uma falta de confiança em Deus, em si, né? Uma falta de confiança em si muito grande. E nós precisamos resgatar isso, resgatar a nossa humanidade, resgatar a nossa autoestima, aprender a construir o auto-amor, ter fé também, não é? Eu acredito muito em fé. Eu acho que é complicado no mundo de hoje, no planeta Terra que a gente vive, é complicado viver
se sem fé, não é? Eu acho bastante complicado. Acho que a gente precisa, assim, muito de fé. Eu sou uma pessoa que eu preciso. Eu preciso diariamente cultivar a fé em Deus. E aí eu já posso já começar a falar sobre o perdão na prática, não é? Na prática, como é que a gente faz para perdoar? Porque a teoria vocês sabem, vocês estão cansados de saber da teoria. Mas como é que a gente faz isso na prática? Então, aquele primeiro exercício que eu passei, de escrever num papel 3 situações dolorosas da tua vida e o que você aprendeu em cada uma delas. Isso vai te dar um novo olhar para aquela situação, você vai lembrar daquilo e não vai mais sentir dor. Eu até arrisco dizer que você vai fazer o que o nosso amado apóstolo Paulo nos ensinou: a tudo dai graças. Então, eu acredito que depois que você escrever tudo que você aprendeu com aquelas 3 situações que dilaceraram a tua alma, você vai agradecer a Deus porque aquele sofrimento te trouxe um crescimento. E é isso que nós precisamos fazer com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, é transformá-los em crescimento. Então, fazer esse exercício, né, para poder ressignificar a vida. Cultivar a fé em Deus, que eu já falei agora há pouco. Ter a alegria de viver. Gente, nós precisamos ter alegria. E eu vou dizer para vocês, é possível sim sorrir diante do caos. Dea, você está dizendo que a gente tem que ser alegre nesse momento que a gente vive? Sim, a gente precisa cultivar a alegria. Já dizia o poeta, é melhor ser alegre que ser triste. Então, sim, busca cultivar a alegria de viver. O que te faz feliz, o que te deixa alegre? Olha para dentro de você. Vou repetir, para de olhar a vida da vizinha e do vizinho e olha para a tua vida. O que te faz alegre, o que te faz feliz? Busca cultivar a alegria de viver. Vamos lá? Fazer o exercício? Cultivar a fé em Deus, cultivar a alegria de viver, se conectar consigo mesmo. Ai, a natureza é maravilhosa para nos ajudar a isso. Agora, infelizmente, não podemos ir à praia, né? Eu amo praia, eu amo mar. E todas as vezes em que eu me via com um sofrimento muito grande, eu lembro que eu ia caminhar na praia, que eu sentava numa pedra, que eu ficava olhando aquela imensidão que é o mar. E era um momento que eu parava para refletir sobre tudo que aconteceu. E era um momento que eu me perdoava as pessoas envolvidas e deixava tudo lá, deixava lá no mar. Deixava lá. Me libertava daquilo e voltava para casa super leve, com o coração leve, com a mente leve. Então, o mar sempre me ajudou. Se você que está assistindo, de repente, mora numa cidade que não tem praia, vai para debaixo do chuveiro. Também resolve. Então, a natureza, ela é excelente, Deus que criou, né? Perfeição do nosso Pai amado. Para quê? Para enfeitar o planeta? Não, minha gente. Não só para embelezar o nosso planeta, mas para ajudar a gente também na nossa reencarnação, né? Na nossa evolução. Os animais. Os animais são ótimos. Quem tem animal sabe. Eu tenho 4 cachorros. E eles são assim uns companheiraços, né? E então, se você também tem um animalzinho, você sabe aí do que eu tô falando. É muito gostoso, é uma troca de amor muito gostosa. Vamos repetir. Exercício, aquele exercício que eu passei. Cultivar a fé em Deus, cultivar a alegria de viver, conexão com a natureza. O que mais, hein? Depois aí nos comentários vocês colocam, porque eu estou colocando o que eu faço para superar uma dificuldade e para aprender a perdoar, né? Então eu vou lá na praia e deixo lá. Lá eu faço minha oração e lá eu penso e reflito, não é?
sobre o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, me perdoo e sigo em frente. O que mais? O que mais que a gente pode fazer para se perdoar? Coloquem aí nos comentários. De repente tem algo a mais. Eu fiz aqui uns slides, não estava nem olhando para ele, mas eu vou olhar agora. Eu tinha colocado aqui tomada de consciência. Bom, tudo que eu falei se resume também nisso, né? Nessa tomada de consciência, a gente se conscientizar da nossa autorresponsabilidade. Quer ver uma coisa bem fácil que nos ajuda a perdoar? É um tipo de consciência que a gente toma, que é assim. A gente se conscientiza do nosso equívoco. Você para e pensa, não, eu me equivoquei. Eu que projetei no outro as minhas expectativas. Eu não deixei que o outro demonstrasse quem ele era. Isso acontece 99%. O tempo todo na nossa vida. A gente não deixa o outro, a gente não dá liberdade para o outro ser autêntico e para o outro mostrar quem ele é. A gente simplesmente coloca no outro toda a nossa expectativa, projeta no outro tudo aquilo que a gente queria pra gente, e aí se decepciona, começa as mágoas, não é? As mágoas, as raivas, as discussões. Conscientização. Se conscientizar de que se conscientizar de que eu é que preciso traçar o meu caminho, fazer meu caminho e ser feliz, e não jogar isso nas mãos de uma outra pessoa. Perdão liberta do ódio que alimenta a violência. O perdão, ele liberta a gente da mágoa que envenena a vida, da possibilidade de vingar-se, ou seja, de sofrer ainda mais. Por isso que o perdão, ele é tão importante, porque ele nos liberta do ódio, nos liberta da mágoa, nos liberta da vingança, ou seja, nos impede de piorar a nossa situação e de sofrer mais do que a gente já sofreu, né? E o perdão nos liberta também das doenças, nos permite a ser livre no agir, a caminhar sem o peso do ressentimento, sem o peso da amargura, sem o peso da mágoa. Então hoje é isso que eu trago aqui para vocês. E eu queria só lembrar que o perdão não é aprovar comportamentos impróprios. Não é porque eu perdoo uma pessoa que eu concordo com essa pessoa, que eu concordo com o comportamento dessa pessoa, que eu apoio o que essa pessoa fez, tá, gente? São coisas diferentes que às vezes a gente confunde. A gente fala, não, eu não concordo com aquela pessoa, eu vou perdoar. Não vou perdoar não, porque aquela pessoa fez errado. Não, o perdão não é nada disso. O perdão é você não fazer justiça com suas próprias mãos. O perdão é você não ir lá e se vingar. E o perdoar também não é esquecer, que a gente fala muito. Eu não perdoo, eu não esqueço, eu nunca vou esquecer aquilo. Não, mas a gente não esquece mesmo. É impossível esquecer. A não ser que sofremos, sei lá, a gente sofre um acidente, bate com a cabeça, perde a memória. Sim, aí a gente esquece. Ou se desenvolve um Alzheimer, por exemplo. Fora isso, a gente não esquece das coisas. O que a gente não pode, o que o perdão faz com a gente, é que o perdão nos liberta de ficar lembrando aquilo ali, remoendo aquilo ali, cultivando o ódio, a raiva. Quem cultiva o ódio e a raiva acaba manchando principalmente o chakra cardíaco. Teve até uma pesquisa de médicos, cardiologistas, que saiu já tem um tempinho, acho que em 2009, isso foi 2009, 2010, alguma coisa assim, tem um tempinho. E saiu na Veja, acho que foi na Veja, ou foi na Isto É, não lembro mais. Mas os próprios médicos, a própria ciência já se curvando diante do perdão, né? Os médicos falando, você quer evitar infartar?
Quer evitar um infarte? Perdoe. Então a própria ciência aí já se curvando diante do perdão. Por quê? Porque já sabemos que o ódio, que a raiva, que o rancor nos adoece. Então, vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar sobre o perdão, vamos aproveitar essa quarentena para a gente se perdoar, perdoar o outro, perdoar a vida. Mais do que na hora, né? Mais do que na hora da gente se libertar. A verdadeira liberdade é a liberdade interior. É quando a gente tem autonomia interior, ou seja, eu não sou escravo dos meus sentimentos, não sou escravo dos meus pensamentos. Então não seja escravo, seja livre, seja feliz, perdoe, não se aprisione, tá bom? Um beijo para você, um forte abraço. Obrigada, Regina, obrigada, Sec Luz, pelo convite. E perdoa aí, gente, tá? Algum erro, alguma coisa, porque a gente está se adaptando, né, com essa quarentena. Eu nunca tinha gravado vídeo e comecei no final de março a gravar uns vídeos curtos. Esse é o vídeo mais longo que eu gravei. Então, se tiver algum erro, alguma coisinha aí, por favor, perdoem. Um beijo, um forte abraço.